Boa noite. Boa noite. Meu nome é Calil, eu sou aluno da Universidade Católica de Santos e eu vou fazer uma breve entrevista com a senhora em relação ao cuidado da fraternidade nos dias atuais, para que a senhora responda um pouco melhor de acordo com a sua visão profissional. Primeiro eu quero saber qual é o seu nome completo, Valquíria Morim. sua formação acadêmica. Tenho o ensino médio completo, né? E o curso técnico de enfermagem. E hoje, infelizmente, o curso de universitário incompleto. Ok. A sua área de atuação e cargo atual. Eu sou auxiliar de enfermagem, né? Apesar de ser formada técnica, mas concursada como auxiliar de enfermagem de um concurso público do governo do estado de São Paulo, onde atualmente eu atuo no centro cirúrgico como circulante, né? Dentro do auxiliar de enfermagem. Ok. E fala um breve resumo da sua trajetória profissional. Bom, eu sempre, acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis, né, trabalhar dentro da enfermagem. Lógico que eu não sabia, né, dessa divisão. Para mim, eu acho que como para a maioria, sempre classificado como um enfermeiro, né? Então, não se tem essa coisa, é auxiliar, é técnico, todos somos enfermeiros. Então, desde criança sempre foi um sonho, era só o que eu idealizei que eu faria na minha vida. E aí eu sempre tracei o que eu faria para chegar e conquistar isso. Então, trabalhei em lanchonete, trabalhei num escritório de contabilidade, aonde foi nesse serviço, né, como auxiliar de escritório, que eu comecei a fazer o curso de enfermagem. E aí fiz o curso de enfermagem. Quando faltava 2 meses para mim completar, né, o curso, eu prestei um concurso público na Praia Grande, passei. O tempo que levou para me chamar foi o tempo que eu me formei. Trabalhei durante 7 anos na Prefeitura de Praia Grande, no pronto-socorro. Depois disso, eu trabalhei na Santa Casa de Santos, na UTI neurocirúrgica, né, conhecida como Torres Homem. E aí, ainda trabalhando na Santa Casa, sempre prestando concurso, tentando outras áreas, porque dentro da enfermagem, eu sempre quis trabalhar dentro de pronto-socorro e eu já tinha ocupado essa função. E aí eu queria trabalhar dentro do centro cirúrgico, porque eu tinha muita curiosidade em entender mais sobre captação de órgãos. Quando eu trabalhei na UTI Torres Homem, eu pegava a captação de órgãos, mas ainda naquele processo que ainda a gente conhece como é dado, né, a morte cerebral, o que faz, o que não faz, mas eu não sabia como era a captação em si. Então eu tinha muito idealizava muito trabalhar em centro cirúrgico. E aí eu prestei o concurso do Estado, levei 2 anos para eu ser chamada, e aí entrei no governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde, onde hoje eu trabalho no Hospital do Complexo do Mandaqui. Lá eu entrei, já estou há 14 anos, então trabalhei no pronto-socorro, depois eu fui para pediatria e hoje no centro cirúrgico. Perfeito. Como a senhora falou, a senhora trabalha muito nessa parte do cuidado humano, né? E dentro disso eu gostaria de perguntar qual é o maior desafio em relação ao cuidado que você observa, não só na sua profissão, mas na sociedade atualmente. Eu acho que o maior, acho que a maior dificuldade é a gente olhar o ser humano como ele é e entender que nem sempre ele vai corresponder às nossas expectativas, seja ela de qualquer tipo. Então, é muito complicado quando as pessoas só esperam ser educadas ou tratar com ser cordial com uma pessoa quando ela está limpa ou quando ela é da mesma opção sexual, quando ela é da mesma religião ou quando é da mesma classe social. Então as pessoas não sabem lidar com isso, elas não conseguem lidar na sociedade sendo democrática e ainda olhando o ser humano como ele é, dentro dos seus defeitos, dentro das suas escolhas, dentro das suas qualidades. Então isso para mim, hoje eu acho que é o que falta muito, é olhar o ser humano como ele é e gostar do ser humano como ele é, né? Independente se aquilo é o que me agrada ou não, mas é o mais sensato e certo a se fazer. Perfeito. Ainda dentro dessa conversa, o que te levou a buscar o cuidado humano como propósito de vida, né? Porque você trabalha muito com essa parte na sua função e você sempre buscou isso. O que te levou ao cuidado? O amor. Eu acho que é o que eu falei. Dentro da enfermagem, eu não posso falar de outras profissões porque não é o que eu conheço, mas dentro da enfermagem é você gostar do ser humano como ele é,
né? Eu vou repetir o que eu ouvi uma vez de uma professora do curso e que eu tenho como lição dentro da minha área. É você gostar do ser humano como ele é. Na verdade, é você gostar do ser humano como a sociedade não quer. É gostar do doente, do sujo, muitas vezes do fedido, de um morador de área livre, de uma pessoa que não é aceita pela sociedade, uma profissional do sexo, e é você olhar ela como um ser humano. Então, eu acho que o que move é o amor e cuidar, e você aprender que cada pessoa sempre vai ter algo de positivo para te dar, né? Seja uma história de vida, uma vivência, um conhecimento. Então, eu acho que essa troca, eu acho que a enfermagem me permite não só poder amar o ser humano, né? Porque, para quem me conhece, sabe que eu odeio mexer com papel. Então, o administrativo não é o meu forte, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que poder lidar todos os dias com vários tipos de pessoas, onde eu vou conhecer várias histórias, várias vidas, várias vivências, agrega muito à minha vida. Perfeito. E quais valores você considera essenciais para exercer o cuidado de forma genuína? Tipo, o que uma pessoa necessita? Quais características íntegras ela necessita para exercer o cuidado? Novamente, o amor, o respeito, a liberdade, humildade, né? Eu acho que é muito mais você se abster de você para o próximo. Então, acho que são coisas principais e fundamentais para isso. Porque você não consegue cuidar de alguém se você não... Quando eu falo amor, não é amor propriamente pela pessoa, mas pelo ser humano que ela é. Né? Por ser uma pessoa que é, sim, o amor de outras pessoas, né? É um filho, é o amor de uma mãe, é o amor de um marido, de uma esposa. Então, eu acho que isso é o que move. E é o que falta um pouco, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente normalmente acha que o amor é só aquele entre homem e mulher, né? E na verdade não é só isso. É um sentimento que está acima de tudo e faz você pensar muitas vezes que dentro desse sentimento há falhas, há acertos, há um todo. Então eu acho que isso, mais o respeito, você precisa respeitar o seu ser humano, você precisa respeitar as escolhas, principalmente as escolhas que ele faz, e talvez não seriam as escolhas que você na sua vida faria, né? O julgamento, né? Não julgar. Você, muitas vezes eu cuidei de pessoas detentos, e uma particularidade minha, eu nunca quis saber por qual crime ele estava detido, justamente para que eu, inconsciente, eu não pré-julgasse, né? Então, a minha profissão é ser da enfermagem, não é ser juiz. Dentro do que a sociedade, a gente já aponta o dedo, a gente já acusa um criminoso, eu dentro da minha área não posso ver, justamente porque eu tenho que tratar dele como um igual a qualquer outro pessoa que está ali precisando de um cuidado. Perfeito. Como a Sara falou, existem muitos desafios, né, dentro da parte da enfermagem. Eu queria saber um pouquinho se você já se sentiu incapaz diante da sua vivência enquanto técnica de enfermagem em relação ao cuidado. E se a senhora poderia contar como a senhora lidou com isso e como foi para você. Várias vezes. Eu diria que todos os dias. A gente sempre vai encontrar dificuldades, e eu tô falando de dificuldades em todos os sentidos, tá? Desde eu trabalho no hospital, né, que é do SUS, então, como também já trabalhei no hospital particular, então você vê a necessidade de materiais e que às vezes você não tem de tudo. Hoje há um número muito grande de pacientes para um número pequeno de contingente de enfermagem para o cuidado, então isso dificulta muito. De repente, um serviço que eu poderia prestar com muito mais qualidade, aonde a lei me permite cuidar de 7, e dentro desses 7, a cada comorbidade grave e diminuindo para que eu possa dar o meu melhor, eu me deparo com um sistema onde me dão 20. Então, e você não pode virar e falar, não vou fazer. Porque muitos não sabem, enquanto outros profissionais podem ter o direito de repente, brigar por uma melhora, né? Seja numa greve ou qualquer outro tipo de movimentação, a enfermagem não pode fazer isso, né? Então,
É muito complicado você lidar com a falta de material, com a falta de colega. A minha maior frustração é não conseguir dar o meu melhor porque a quantidade e a demanda é grande demais. Então, humanamente é impossível, né? Dando um exemplo assim rapidinho, para vocês terem uma ideia. Dentro de uma alimentação, se eu tiver 8 pacientes, né? Que a gente não fica com essa quantidade, a gente fica com uma quantidade muito maior que isso. Mesmo as pessoas escondendo, né? Algumas pessoas não tão bem conceituadas escondendo isso do governo. Mas a gente fica com 8 pacientes e aonde os 8 não conseguem se alimentar sozinho. Depende de auxílio para alimentação. E se a gente levar aqui hoje, a maior parte das pessoas que são deixadas, né, nos hospitais abandonadas são idosos. Se eu começar a dar uma alimentação para seja 11 horas da manhã ou meio-dia, até eu chegar nesse 8º, a comida dele já vai estar fria. E o hospital não disponibiliza uma situação onde eu possa estar esquentando, ou eu tenho que respeitar o tempo dele de comer, eu não posso ficar enfiando comida dele, porque eu tenho que esperar ele, né, deglutir, ter todo aquele processo. Então, você respeitar o tempo dele. Então, aquele o 8º que eu vou chegar lá quase 3, 4 horas da tarde. E aí eu tenho com tudo isso medicação, eu tenho cuidados de higiene, eu tenho exames. Então, assim, humanamente é impossível uma pessoa só conseguir fazer tudo isso e fazer com qualidade. Porque há de convir que o primeiro comer uma comida quente e o último comer uma comida gelada, eu não agi com igualdade, né? Então, de alguma forma, o meu serviço não chegou com qualidade em todos. Então, essa é a minha maior dificuldade hoje. Ainda nessa questão, qual foi o momento mais marcante da sua carreira em relação ao cuidado? Uma situação específica que te marcou e que te transformou enquanto profissional? A mais marcante para mim foi me deparar com uma situação onde o posicionamento das pessoas foi diferente. Existe um ditado muito feio, né, que diz assim, me perdoe até a expressão baixa, que diz assim, louco que é louco, só é louco quando come merda, né? E eu vi essa situação, né? Então eu trabalhava aqui na Praia Grande e a gente tinha um setor onde todas as patologias eram cuidadas junto, né? E aí entrou 2 idosas, 2 pacientes psiquiátricas em surto psiquiátrico, foi colocada junto com outras pessoas de outras patologias não necessárias com a parte psicológica, e estava uma numa maca no alto e a outra numa maca no chão, que a gente chama de cavalo, né? E os colegas estavam conversando e aquele setor onde essas 2 pacientes estavam cheio, e eu estava acompanhando ali, fazendo meus relatórios, tudo, e eu vi as colegas dando risada, apontando, porque a gente tinha uma janela, né? A gente chama de aquário, que a gente conseguia ver os pacientes, e eu vi elas dando risada. E como eu tinha muita coisa para fazer por escrito, e eu falei, mas que vocês estão rindo? E elas falaram, é verdade, eu nunca achei que esse ditado fosse tão certo. Quando eu olhei, me deparei com a cena. A paciente da maca idosa já tinha evacuado, ela estava tirando com a mão e jogando no chão. E a que estava no chão estava pegando e comendo. Ali, para mim, eu entrei em choque, porque eu não sabia o que fazer. Porque aquilo para mim foi uma imagem tão degradante, foi tão triste, não pelo que eu estava vendo, mas como as pessoas conseguem não ser tão humanas, ao ponto de ver uma situação daquela e achar engraçado. E aí eu lembro que eu fiz aquilo que a gente não pode fazer. Que eu entrei, eu não consegui, eu comecei a chorar. Porque para mim aquilo era desumano. E aí eu não sabia nem por onde eu começava, porque eu era só, enquanto as colegas estavam rindo, eu era só para trocar uma, eu tinha que limpar a outra, e para mim aquilo, como que o familiar daquelas pessoas iriam achar, sabe, de ver naquela situação? Um filho ver a mãe naquela situação, o quanto é deprimente, né? E eu naquela situação, e eu não sabia por onde começar, eu comecei a limpar. Os outros acompanhantes dos pacientes que estavam ali viram a situação e foram eles que foram me ajudar. E todo o tempo os outros colegas rindo, achando engraçado e ainda falando que eu deveria deixar porque aonde estava a família que não estava acompanhando.
E não é uma questão de aonde estava a família, é onde você faz a diferença. Naquele momento não era hora de eu julgar onde estava a família ou por que elas estavam sozinhas, mas era hora de eu agir não só como profissional, mas como uma pessoa humana. Então, até onde uma doença, até onde uma diferença, até onde uma deficiência, ela é motivo de chacota, ela é motivo de gozação para as pessoas. Então, aquilo foi o que mudou muito na minha vida até hoje. Em que sentido de... não é legal você fazer piada de uma situação, sabe? Onde a outra pessoa tá numa situação ruim. Então, é uma coisa... Foi o que eu levo para a vida como ensinamento. Como a senhora falou na situação que a senhora acabou de relatar, a senhora chorou e teve toda uma influência emocional. Mas, como a senhora disse, foi bem no início da sua carreira. Como a senhora fez para desenvolver essa habilidade de ter esse controle com a pressão emocional e física que envolve o ato do cuidar, né? Que envolve o seu trabalho, a sua função? Foi bem no início mesmo. Literalmente entender que eu faço parte do sistema, né? E eu não tenho como brigar com o sistema, mas eu tenho como corrigir os meus atos. Então, naquele momento, se hoje estivesse acontecendo, eu não a atitude do outro não influenciaria no meu emocional, porque ali eu tenho que agir como profissional. E como profissional, o que cabe a mim não é sentir a emoção, e sim tentar resolver ali, que era colocar as duas num ambiente limpo, num ambiente seguro, onde justamente elas não ficassem expostas a esse tipo de situação. Ou seja, expostas com outros pacientes de outras patologias, né? E expostas também a colegas que não estavam preparados para cuidar. Então, eu poderia, assim, naquele momento, ter pedido ajuda para um outro colega, né? Então, dentro do meu dia a dia, é entender que, por mais boa vontade que eu tenha, se eu agir com o meu emocional, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando, né? Então, e principalmente, a gente não consegue mudar o sistema, né? Hoje eu trabalho, como eu falei, no SUS, então, imagina, não tem como, eu não consigo fazer brotar material, vir material, então, toda vez que eu tiver que cuidar de um paciente, não tem número de demanda de funcionário, então, se o meu profissional não for bom e eu não agir com a técnica que eu aprendi, com a qualidade que eu aprendi, e eu culpar isso ao sistema, ao colega, não tem por que eu estar trabalhando. Então, até dentro das dificuldades, né, a enfermagem ela é assim, ela tem que ser criativa, a gente tem que tentar resolver, né? Então, muitas das vezes, eu vou dar um exemplo como eu dei da janta, né? Muitas das vezes, hoje, quando eu me deparo com uma situação dessa, sim, eu peço para os acompanhantes, né? Eu chego e falo, olha, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar? Né? Então, se cada acompanhante puder fornecer para o seu paciente ali que ele está acompanhando a alimentação, já me ajuda muito. Então, você trabalhar dentro do sistema com as condições que o sistema te dá. E saber principalmente que quando eu passar pela porta e vier para minha casa, os problemas que estão ligados à minha profissão, eles têm que ficar lá. Porque da porta para fora já é a valquíria, já é a mãe, já é a esposa. Então, não acarretar para mim esse peso, essa carga emocional que o hospital em si, a doença, se o paciente em si, ele vai trazer como uma doença ocupacional de qualquer outra área. Perfeito. A gente já está caminhando para o final e eu queria que a senhora falasse qual foi o maior aprendizado sobre humanidade que você adquiriu em sua profissão. Eu acho que é entender isso. É entender que por mais amor, por mais respeito, por mais humildade que a gente queira lidar com o próximo, a gente tem que saber até onde a gente consegue ir, porque a gente não consegue contra o sistema. Então, talvez o que cabe a mim lutar contra o sistema é saber educar muito bem as minhas filhas, é saber, de repente, informar para alguém de que forma ela pode fazer um curativo, de que forma ela pode conduzir uma situação, qual especialidade ela procura, mas dessa forma. Eu acho que eu só consigo mudar o sistema quando eu consigo orientar as pessoas ao que elas podem fazer, ou o que elas têm direito a fazer, né? Porque uma formiguinha só não consegue movimentar, mas de repente várias formiguinhas conseguem. Então, tudo é informação. Quando a pessoa sabe o que ela tem direito, mas também quais são os deveres dela, a gente consegue tentar evoluir para um sistema futuramente aonde a gente consiga mudar.
Eu acho que basicamente é isso. Perfeito. Por último, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo em relação a cuidado, em relação ao amor, fraternidade? Eu acho que, novamente, né? É o amor, é saber que quando forem cuidar ou se deparar com qualquer pessoa, dentro de qualquer situação que ela esteja passando, lidar com amor, tentar se colocar um pouco no lugar dela, de um familiar, né? Porque, principalmente, eu acho que quando você vai cuidar de alguém, é você se abster de você. Então, muitas vezes, a gente perde a hora de almoço, perde sono, perde também, né, o dinheiro em si, né, o lucro. Então, é saber que as pessoas não são um lucro para nós. Eu acho que, para mim, é essa mensagem, você tentar cuidar do ser humano e ver a profissão, principalmente para quem atua dentro da área da saúde, que, claro, a gente tem que ver o nosso profissional, a gente tem que também ter, né, o nosso pagamento por conta da nossa alimentação, da nossa vida, para a gente se manter, né, mas também avaliar que muitos vão precisar dos nossos serviços e não vão ter como custear isso. Então, de que forma eu posso ajudar sem me prejudicar, né? A gente só pode, a enfermagem fala muito isso, a gente só pode cuidar de alguém quando a gente está dentro de uma situação tecnicamente seguro, em todas as situações. Então, dentro de que cada profissional vai atuar dentro da sua área na saúde, não se colocar, sempre se colocar dentro dessa tecnicamente seguro, mas também tentar de alguma forma ajudar aqueles que não têm condições de chegar até o seu serviço. Acho que basicamente é isso. E boa sorte a todos. Perfeito, muito obrigado, Dona Valquíria. Eu Foi que uma agradeço. honra fazer uma entrevista com a senhora, uma profissional tão digna e incrível como você. Imagina, eu que agradeço o convite. E precisando, a gente está aí.